Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série dos episódios Café Com, feitos pela FIMA Imóvel Sul 2023, uma realização do Sindimóveis e Movergs. E hoje o nosso bate-papo é muito especial, porque a gente vai falar sobre um tema que é uma fonte inesgotável de conhecimento e também de atualidade. Eu sou a jornalista Viviane Salvador e a gente conversa hoje com um nome muito importante, que é uma referência nesse assunto. Estamos aqui hoje com o Guto Índio da Costa, designer. Bem-vindo, Guto. Obrigado, Viviane. Eu que agradeço o convite. Prazer tê-lo aqui em Bento Gonçalves. Estamos falando de um polo moveleiro importante aí para todo o Brasil, né? Sem dúvida. O Guto é formado em Design Industrial no Art Center College of Design e coordena os núcleos de Design e Transporte da Índio da Costa AuDT, Arquitetura, Urbanismo, Design e Transporte. A empresa é responsável por dezenas de projetos que já receberam vários prêmios internacionais. Guto, além de ter uma carreira internacional importante, você também é reconhecido no mercado por contribuir na popularização do design do Brasil, feito obtido por poucos designers aqui, né? Na verdade, acho que o design brasileiro se desenvolveu muito para o lado, talvez, de uma indústria de menor escala e de produtos mais sofisticados, né? As pessoas pensam em design e pensam em imóveis sofisticados, imóveis caros. Pouco acessíveis para a população no geral, né? Muitas vezes, né? E eu tive uma formação muito industrial. Eu sou um designer industrial de formação, né? E trabalhei sempre com projetos de, acho que, grande complexidade. Recém-formado, ainda morando fora do Brasil, eu tive a chance de trabalhar com projetos de trens de alta velocidade, esquis para neve, panelas, enfim, uma série de produtos, né? Geladeiras, enfim. E quando eu voltei para o Brasil, essa experiência me levou a desenhar aqui produtos de larga escala. E eu acho que é um desafio muito interessante, porque a gente fala sempre que design agrega valor, né? E você agregar valor a produtos de baixo custo, onde você não depende da qualidade do material, da sofisticação do material, né, para agregação de custo, é sempre um exercício muito legal. Por exemplo, você fazer uma cadeira de plástico, né, que usa 3 quilos de plástico, e torná-la um produto atraente, bonita, bem feita, é um desafio muito maior do que trabalhar com materiais muito sofisticados, do que trabalhar com... E tem também a indústria de larga escala, ela traz também o desafio dos processos de fabricação, né? Você tem que fabricar em larga escala, você tem que fabricar com processos de larga escala. Isso também é um desafio maior, né? Então, eu gosto muito como desafio e eu acho que como designer brasileiro, né, morando num país que tem uma população tão grande que não tem acesso, né, a uma série de produtos mais sofisticados e mais caros, eu acho que o design brasileiro ele pode se diferenciar muito do design internacional, exatamente criando soluções impactantes, soluções de boa qualidade e de custo muito acessível. Para a nossa população, né, Guto? Agora, eu gostaria de falar contigo sobre a tua criação, o Spirit, o famoso ventilador do teto, que eu acho que tem a ver com isso que você colocou antes, de um produto que foi feito em larga escala também. O Spirit tem já 20 anos, né? Impressionante, né? E mais de 20 até, vai fazer quase 25 anos. E é um produto que continua até hoje no mercado, exatamente com o design original de 25 anos atrás. Eu tenho sido júri de uma série de prêmios de design e uma coisa que eu gosto sempre de dizer, né, que às vezes a gente julga um produto recém-lançado e é uma fotografia naquele momento, né, sobre aquele produto. Eu acho que um bom prêmio de design seria aquele que julgasse produtos que estão no mercado há pelo menos há 10 anos, sabe? 10 anos depois de um produto no mercado, é que a gente realmente não tem mais só uma fotografia, mas aí tem um vídeo completo e uma compreensão maior da sua qualidade, né, como design, como produto.
O Spirit tem uma história muito bacana, porque naquela época o mercado de ventiladores era extremamente genérico, não havia nenhuma marca reconhecida de ventiladores de teto no mercado, porque os produtos eram tão parecidos que o consumidor não consegue ver a diferença de um para o outro, né? Isso é um problema muito comum a muitas indústrias brasileiras, a falta de uma personalidade, de uma identidade de marca que se expresse no design dos seus produtos. E quando você fica muito genérico, e quando os seus produtos ficam muito parecidos com os de todo mundo, você acaba disputando por preço. E é exatamente o que a gente tenta... O design é exatamente o conceito de você diferenciar os produtos, de você trazer identidade, conferir uma identidade de marca e evitar que eles sejam genéricos, né? Guto, a gente pode destacar também outras soluções tuas importantes na área da mobilidade urbana, seja nos VLTs também, veículos leves sobre trilhos e os abrigos instalados nas paradas de trem do Rio de Janeiro. Então é um outro segmento que você atua bastante, né? Eu acho que, tem dois lados aí essa experiência, né? Primeiro, quando recém-formado, eu fui trabalhar na Alemanha com Alexander Neumeister, que era um designer de produtos, mas muito especializado em trens. Foi com o Alex na Alemanha que eu participei, na equipe dele, do concurso, da concorrência na época, para o design do trem de alta velocidade alemão, o ICE. E é o trem que ainda hoje percorre a Alemanha de cima a baixo, o trem de alta velocidade em uso até hoje na Alemanha. Então eu tinha já um veio muito ligado a transportes, né? E principalmente não só veículos, mas sistemas de transporte. Eu acho que um dos problemas graves, né, que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, é a questão de mobilidade urbana, e a solução do veículo ele não resolve o problema maior. Quer dizer, eu acho que a gente tem que sempre pensar no sistema integrado como um todo, né? O VLT do Rio, o veículo leve sobre trilhos, né, que foi feito um pouco antes dos Jogos Olímpicos, eu acho que foi um passo importante assim, na qualidade, na requalificação, né, do transporte público brasileiro. Quer dizer, não acho que exista nenhum sistema de transporte no Brasil tão qualificado, tão bacana, tão sofisticado quanto o VLT do Rio. Acho que foi realmente um passo à frente, né? Num país que anda de ônibus, né, que são montados em chassis de caminhão, né, onde a pessoa sobe vários degraus, antigamente passava por uma roleta, quer dizer, o design do transporte público sempre foi tratado de maneira muito rudimentar, né? E o Alex tinha uma frase que eu achava ótima. Ele dizia que o transporte público tinha que ser tão ou mais sofisticado do que os carros particulares, porque só assim as pessoas vão se as pessoas se deixariam seus carros em casa, né? Perfeito. E então, morando naquela época na Europa, trabalhando com um projeto de trens, é encantador você ver, né, um continente inteiro interligado de forma expressa, de forma rápida, extremamente confortável, extremamente popular, né, extremamente acessível também. Até é interessante, essa semana, acho que acabou de sair isso. A França está proibindo voos com menos de 2 horas e meia de duração, ou seja, menos de 2 horas e meia de equivalência ao trem. Quer dizer, qualquer trajeto de trem que você faça em menos de 2 horas e meia, não haverá mais alternativa do avião. Isso se justifica muito por conta de poluição, né, de emissões, etc. Aqui no Brasil, eu tive a chance de trabalhar no projeto que nunca veio a acontecer, do trem de alta velocidade, o TAV. Naquela época, imaginava-se um trem que ligaria Rio, São Paulo e Campinas, né? Era um trajeto, você faria Rio-São Paulo de centro a centro em 90 minutos. Para você ter ideia, a capacidade de um sistema de alta velocidade, né, sobre trilhos, ele transporta algo em torno de 10 vezes mais que uma ponte aérea. E a custo muito menor, então é muito mais acessível, e com a vantagem de interligar as cidades no meio do caminho. Ou seja, imagina você morar em Resende e você está a 30 minutos do Rio ou 50 minutos de São Paulo.
ou você morar em São José dos Campos e você está a 50 minutos do Rio de Janeiro. Então você cria uma nova relação completamente diferente e uma nova dinâmica entre as cidades, né, criando essas conexões e permitindo que haja muito mais trânsito e troca. Eu sou, como você vê, né, um apaixonado pelo tema, né? E no Rio, outra oportunidade muito bacana foi o VLT. O VLT, ele é um veículo que se desloca no trecho urbano de maneira extremamente integrada, né? Ele é baixinho, o nível do piso é exatamente o nível da calçada, então você tem um acesso fácil, você entra e sai com muita facilidade, cadeiras de roda, carrinhos de bebê, com toda facilidade. As portas são enormes, são largas, são amplas, são muitas portas, então você entra e sai de forma rápida, de forma tranquila, por isso as paradas são relativamente rápidas. É um trem relativamente silencioso, é elétrico, né? O Rio foi o primeiro sistema de quase 30 quilômetros urbano a ser implantado sem as catenárias. Catenárias são aqueles fios, aqueles cabos aéreos que normalmente os VLTs antigos usavam, né? O sistema carioca é todo embutido no piso. E a gente concebeu não somente o design do veículo, o design do trem, o design do interior do trem, o design do exterior, mas também o design de todas as paradas e a implantação urbanística do veículo na cidade, né? E a equipe de arquitetura do escritório ainda fez todo o projeto do Sion, que é o Centro Integrado de Operações e Manutenção, que é uma enorme garagem de trens, são 34 veículos, cada um tem 40 metros, né? São gigantes, e ficam embaixo de um grande parque, que é a Vila Olímpica da Gamboa. Que legal. Guto, então, perante tudo isso, qual é a função do design na vida das pessoas? É um impacto muito maior do que a gente pensa num primeiro momento, erroneamente, né? As pessoas confundem muito, né, a atividade do design. As pessoas têm legalmente têm pouca consciência, né? Eu acho que o problema, as pessoas se dão conta como o design é importante quando ele é ruim. Quando a cadeira é desconfortável, quando o óculos machuca, né? Quando a posição de dirigir está ruim, quer dizer, aí você diz, nossa, mas nem sempre se dá conta também que aquilo é um problema de design mal resolvido, né? O design, ele é uma atividade assim, muito completa, né? Porque a gente lida o tempo todo, lógico, né? Que é o lado que as pessoas mais enxergam, a estética, né? E aí existe essa compreensão leiga, né, que o design só trata da estética, mas não, a gente trata da concepção estrutural do produto, como é que ele monta, como é que ele encaixa, de quantas peças ele é feito, a gente cuida da escolha dos materiais, dos processos de fabricação. Hoje em dia, um outro tema importantíssimo, né, é a possibilidade de reuso, de reciclagem, o que acontece quando termina a vida útil daquele produto, né? Então, assim, o design é muito abrangente, porque vai da função, à estética, aos processos produtivos e agora a preocupação ecológica, né, do que fazer com aquele produto quando ele termina a sua vida útil. Como é que você sugere, Guto, aliar os conceitos de design para um universo tão vasto de produtos aí? Funcionalidade, objetivo para cada segmento? Também é uma pergunta que me fazem muito, assim, Viane, como é que você consegue desenhar fogão, geladeira, VLT. barco, trem, né? Você entende de tudo? Não, a gente não entende de tudo. O designer, ele é uma figura generalista, né? É uma profissão generalista, a gente trata com diversas, mas a gente sempre agrega as equipes de especialistas em cada projeto, né? O projeto de um fogão, obviamente, ele tem os engenheiros especialistas no queimador, no sistema de combustão toda, na questão lá da passagem de gás. Aquilo tem uma ciência, né? Tem um conhecimento técnico que a gente incorpora e consulta o tempo todo, né? Quando você desenha, a gente desenhou, por exemplo, um barco de 90 pés. Ele é um barco que cruza o Oceano Atlântico. Para você cruzar o Oceano Atlântico, as especificações técnicas de um veículo desse, né, de um barco desse, são complicadíssimas, né?
Mas aí tem uma equipe de engenharia naval lidando com a gente, né? É lógico que a planta do barco, dependendo onde você bota a cabine, onde você bota... Onde vai o tanque de óleo, onde é que vai a casa de máquinas, tudo isso influencia o peso, influencia as questões dinâmicas, né? Então, assim, a gente está sempre no meio de várias equipes, eu acho. A gente é um pouco o maestro de uma enorme orquestra. E a orquestra é composta de engenheiros, da turma de marketing, normalmente, né? Enfim, e a gente está extremamente ligado à visão do consumidor o tempo todo, então acho que a gente traz esse tripé, né, de enxergar o produto visto por quem vai de fato usá-lo, de fato... E como um maestro mesmo, eu diria, a gente vai dando as coordenadas e as linhas mestras do desenvolvimento, que é feito com essas equipes todas. Então a gente não entende de tudo, mas a gente consegue agregar todos os conhecimentos em cada uma dessas equipes com quem a gente trabalha. E eu vou te dizer uma coisa engraçada, assim, o processo, a metodologia é absolutamente igual. Se você desenhar um trem, ou desenhar um barco, ou desenhar um móvel, ou desenhar um ventilador, o processo é muito parecido. O raciocínio, a metodologia é toda muito parecida. Mas claro que contextos muito diferentes, né? Vamos falar sobre um assunto bem importante, que são os prêmios e as mostras. A gente sabe que eles são muito importantes porque conduzem tendências e atualizam, né, todo o setor. A gente tem as mais tradicionais aí, estão o I-Salone, na Itália, e o Prêmio Salão Design aqui de Bento Gonçalves, realizado pela Móvel Sul, né, Guto? E eu quero saber de você a importância desse tipo de evento para os profissionais aí, para a criatividade, para tudo isso que surge. Então, os prêmios, na minha opinião, são uma espécie de... É uma grande ferramenta de comunicação, né? Uma ferramenta de marketing. Uma indústria que tem um prêmio design, ela usa o prêmio, né, como um certificado, digamos, né, de qualidade, um certificado de bom desenho. E isso tem valor, porque é um reconhecimento, né? E isso funciona também como uma ferramenta importante de divulgação, de comunicação. As pessoas gostam de saber, poxa, esse produto foi premiado, que legal. Muitas vezes as pessoas nem saberiam perceber a razão de um produto ter sido premiado, né? Se não fosse o próprio prêmio e se isso não ficasse explícito, né, depois das premiações. Eu sou júri há muitos anos de um prêmio alemão design, né? Eu vou todo ano à Alemanha, a gente julga quase 5.000 produtos todo ano, ou mais. Esse ano foram quase 7.000 produtos no mundo todo, e são diversas categorias, né? Somos 40 membros do júri. Eu acho que essas premiações internacionais, elas têm assim, um caráter importantíssimo de divulgação, esse certificado de qualidade, né? Para o designer, eu acho sempre bacana. Você, ao ser premiado, você sabe que você está dentro de um certo nível, de uma certa qualidade internacional, né? Um prêmio internacional traz isso. O prêmio Móvel Sul, eu acho que ele tem um papel muito importante dentro do Brasil, mas também eu vejo ele assim como um prêmio que muitas vezes revela talentos, né? Um prêmio que muitas vezes dá oportunidade a designers que são jovens ou ainda pouco conhecidos de ganharem visibilidade, de ganharem... Isso é muito importante, são ferramentas importantes para a profissão. Quero saber de você as novidades do Salão do Móvel de Milão, que é uma fonte aí de referências, tendências. Conta pra gente um pouquinho o que você viu lá. Então, Milão é uma euforia, né? E Milão virou o evento mais importante de design do planeta, praticamente. Porque atrai uma multidão imensa, né? Principalmente arquitetos e decoradores e tal, mas é impressionante, são quase 400.000 pessoas que visitam o Salão de Milão, que visitam a cidade naquele momento. Então, que começou, né, como um salão de móveis,
acabou se expandindo pela cidade inteira. A cidade faz dezenas de eventos. Outras marcas começaram a participar, outros segmentos começaram a participar. Não é pouco comum, é muito comum você ver o lançamento de um carro em Milão, você vê o lançamento de uma televisão nova em Milão. Então, Milão se tornou assim, uma vitrine internacional muito forte, mas com alguns riscos, né? A coisa de ser anual, eu acho que ela vem exigindo das marcas e da indústria como um todo um ritmo de atualização, um ritmo de produção, um ritmo de lançamentos quase, eu diria, frenético, né? Ou seja, eu tenho um receio que o design daqui a pouco passe para o mundo da fast fashion, né? Quando não deveria. Eu estava aqui defendendo, né, que um produto é bom 10 anos depois dele ter sido lançado, né? Então, assim, quando o volume de lançamentos é tão grande que você não consegue nem digerir, eu acho que você começa a causar um problema para toda a indústria. Eu acho que Milão sofre hoje um pouco pelo excesso. Se a gente pudesse pegar Milão e dividir pela metade, ou seja, seleciona a metade melhor e deixa o resto, entendeu? Milão seria um evento mais bacana, mais interessante. Então, assim, Milão se tornou um imenso evento, um giga evento, assim, e é bacana, atrai uma curiosidade internacional que nenhuma outra mostra de design tem, sabe? Guto, algo que está se desenhando cada vez mais é a colaboração entre marcas e profissionais do design. Como é que você percebe isso? Eu acho essa colaboração imprescindível. Na verdade, eu acho que a gente vive num mundo extremamente dinâmico. Os movimentos têm sido extremamente rápidos, né? O mercado muda com muita rapidez. As pessoas adotam novas ideias, novas formas de viver, novas tecnologias com rapidez cada vez maior, né? E eu diria que o designer ele é um agente muito importante para ajudar a indústria, para ajudar as empresas a entenderem os possíveis futuros, né? Qual é o possível futuro da forma de morar numa grande cidade? Qual é o possível futuro da forma de se mover dentro de uma grande cidade, né? Qual é o possível futuro da maneira das pessoas trabalharem? Todas essas perguntas, elas acabam abrindo cenários distintos para os quais a gente precisa de novos produtos, de novas ideias, de novas soluções. Então, os designers, né, a nossa formação, ela é extremamente ligada a esses movimentos sociais, a esses movimentos culturais. O designer tem um conhecimento da indústria, mas ele tem uma antena 100% ligada às pessoas. No fundo, a gente desenha para as pessoas, né? E eu acredito, né, que as fábricas, junto com designers e criativos, elas têm a capacidade de antecipar esses futuros de maneira muito mais assertiva. Eu acho até, né, que as fábricas, né, as indústrias, as fábricas, as empresas brasileiras, elas são muito convencionais, digamos assim, são muito pouco ousadas. Eu vejo, muitas vezes, toda a cadeia, né, vivendo de pequenos avanços, né, de passos curtos. E para você realmente tomar a dianteira do mercado, para você causar uma grande transformação, para você virar uma mesa, para você se antecipar um movimento que virá, não adianta mais um passo curto, você precisa dar 3 passos. E dar 2 ou 3 passos leva a gente para um mundo de possibilidades e de cenários diferentes. E é um mundo onde a inovação é fundamental, mas a inovação traz esse risco, né? Será que eu estou acertando ou será que eu estou errando, né? Mas, assim, acho que se os designers pudessem trabalhar mais fortemente ainda com as empresas brasileiras e conseguissem juntos, né,
antecipar esses movimentos, antecipar esses futuros, a gente teria possibilidade de criar coisas extremamente relevantes para o futuro da sociedade. Tomara, né? É possível que essas parcerias, né, entre essas grandes marcas e os profissionais de design, elas se mantenham criativas, inovadoras, mesmo a gente pensando numa grande escala, Guto? Sim, sem dúvida. Eu diria, até principalmente pensando numa grande escala, né? Veja, as indústrias de maior escala, muitas vezes são as mais criativas, são as mais inovadoras, né? Hoje em dia, acho que o mundo ficou muito cheio de oportunidades, né? O mundo digital também trouxe à tona assim, um potencial tremendo e novo. A gente vê empresas que ontem eram pequenininhas e que de repente ficam enormes, porque se anteciparam a esses possíveis futuros, né? Quem era o Zoom antes da pandemia? Ninguém mal havíamos ouvido falar no tal do Zoom, né? O Zoom virou um sucesso tremendo, né? Cresceu loucamente. Vou dar outros exemplos, talvez você não conheça, mas é mais difícil, mas eu vou explicar. A Peloton era uma empresa que fazia equipamentos de ginástica com imensas telas e com uma conectividade fantástica nas telas. Você se exercitava lá em uma esteira que você corre em casa ou na academia, mas ao mesmo tempo você está correndo nas ruas de Nova York ou na maratona, não sei da onde. Eu estava fazendo a prova na bicicleta, a prova do Tour de France, entendeu? A Peloton, com a pandemia também, quando houve o fechamento das academias, o fechamento disso tudo, ela explodiu de valor, ela explodiu de vendas, porque ela passou a atender uma demanda que se multiplicou brutalmente, né? Estou dando pequenos exemplos, né? Quem diria, né, na indústria da fotografia que o filme ia morrer para o digital, que o digital, as câmeras digitais iam morrer também, praticamente, para os celulares, né? Quem diria na indústria da música que um iPhone, né, que um celular qualquer ia destruir toda a cadeia de CDs, ia destruir toda a cadeia de LPs. Lembra antigamente que a gente ia a uma loja e a gente escolhia um disco e a gente ouvia e a gente levava o disco para casa? Quer dizer... E o MP3? E o MP3 já é antigo, né? Então, assim, o que eu estou dizendo, as mudanças são hoje tão rápidas que eu te diria que os designers têm muitíssimo a contribuir para que as empresas tenham uma visão mais assertiva do que vem por aí. E você pode ter certeza absoluta. Vai se mudar totalmente a maneira como as pessoas se locomovem, a maneira como as pessoas moram, a maneira como as pessoas trabalham. E quem não estiver antenado para essas mudanças vai ficar para trás. Ficar à mercê dessas mudanças aí, né? E é uma pena, o Brasil tem constantemente ficado para trás, né? Infelizmente. Guto, para a gente encerrar esse bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre economia circular. Como é que ela se aplica ao design? Explica para a gente um pouquinho desse conceito também. Então, a gente estava falando há pouco de possíveis futuros, né? E de se antecipar aos possíveis futuros. Se há um futuro que está evidentemente parecendo que será de fato realidade em breve, é o nosso futuro planetário de uma imensa crise climática. E isso muda tudo, né? Muda a maneira como a gente vive, como a gente consome, como o mundo se organiza, né? Como planeta. Talvez a mudança mais violenta que a gente vai ainda assistir nos próximos anos, né? E a questão da economia circular, quer dizer, você aproveitar 100%, né? Você transformar resíduo em recurso, você reciclar, você jamais descartar de forma irresponsável, de você repensar materiais para que eles sejam o mais orgânico e o mais biodegradáveis possível. Quer dizer, a gente está certamente diante de uma transformação brutal, imensa, né?
A gente comentou há pouco aqui que os aviões estão sendo proibidos de voar na França em trajetos com menos de 2 horas e meia de uma viagem de trem, né? Isso é uma mudança tremenda e é por conta da emissão de gases de um voo, né? E pela pegada de carbono de cada passageiro, né? Até a conta interessante, que a pegada de carbono é 77 vezes maior per capita, né, em um avião do que num trem. É um número imenso, né? 77 vezes. Então, assim, eu acho que esse é um futuro líquido e certo. Quer dizer, acho que todas as empresas, que todas as pessoas, no fundo, vão ter que se preparar para uma mudança muito violenta na maneira que a gente vive, consome, até come. Posso garantir que até a comida vai ser profundamente transformada por essa imensa crise climática que está se aproximando, né? E a economia circular, eu acho que é um caminho inevitável, um caminho sem volta. Não tem como, com essa população gigantesca e com todos esses desafios, a gente continuar como existimos até agora, né? De forma muito irresponsável na gestão de resíduos, na produção de equipamentos que acabam não tendo a chance nem a viabilidade técnica de serem reutilizados, serem reaproveitados. Quer dizer, eu acho que, com certeza, a economia circular vai ser obrigatória. Muito bem, Guto, foi uma honra recebê-lo aqui. Todas essas questões que você trouxe, esses questionamentos, eu acho que tanto para os profissionais do design, como para todos nós também, né? Humanidade como um todo, aí repensar essas coisas. Obrigada pela tua participação aqui, que você tenha muito mais sucesso nas tuas criações, reconhecimento, mundo afora, e ajude aí o nosso país a pensar em soluções mais inovadoras, para o jeito da gente ser, viver, morar, comer também. Obrigada. Eu que agradeço, super obrigado, foi um prazer. Prazer foi nosso, obrigada mesmo. E a gente agradece a você aí pela audiência e reforçamos que você já pode se programar para participar da FIMA e da Móvel Sul 2023. A união desses dois eventos vai se repetir esse ano e com a proposta de reaquecer as vendas para o segundo semestre e, claro, expectativa de negócios para toda a cadeia de móveis. Lembrando que o credenciamento para visitantes já está disponível no site de ambas as feiras. E é uma ótima oportunidade para os profissionais da área conhecerem todas as novidades de mais de 500 marcas expositoras. FIMA e Móvel Sul 2023, anote aí, de 28 a 31 de agosto, aqui em Bento Gonçalves, na Fundapark. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.